Olá, olá! Hoje você vai assistir mais um episódio do nosso podcast Todas Elas. Eu sou Luciane Carla, sou historiadora, pesquisadora, professora. E nesse podcast a gente vai falar sobre os desafios e a trajetória de mulheres trans e travestis que vivem aqui em Cachoeira do Itapemirim. E quem são as nossas protagonistas? De quais mulheres nós estamos falando? Estamos falando de mulheres como Yasmin Pedroni, que é a nossa convidada de hoje, uma pessoa maravilhosa, linda. Seja bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Luciene. Eu que agradeço. Você é incrível, maravilhosa. Você que é lindíssima. Obrigada. Para mim é uma satisfação imensa poder dividir um pouco da minha história com vocês. Que maravilha, que maravilha. Então, Yasmin é uma mulher trans linda, né? E eu vou começar pedindo para que ela se apresente. Quem é Yasmin Pedroni? Então, gente, eu sou Yasmin Pedroni. Eu tenho 34 anos, sou cachoeirense. Sou uma pessoa simples, humilde, entendeu? Que veio do interior. Uma pessoa muito família. Eu gosto de ser família mesmo. Minhas ambições são apenas a saúde e ter a família sempre por perto. Então, sou essa pessoa que diz, assim, que venceu na vida, mas que quero poder vivenciar e vencer muito ainda. Ai, que delícia. E você falou que você veio do interior, você nasceu no interior? Sim, viemos da roça, do interior mesmo. Minha mãe veio de Muniz Freire, entendeu? Então, meu pai também veio do Urtiga, então eu cresci no interior. Eu vim com 5 anos aqui pro bairro Monte Belo. Mas eu sinto falta, por incrível que pareça, desse laço do interior, entendeu? Então, que era da roça mesmo. Meus pais tinham plantações, tinham animais. Então, realmente, fomos pessoas que viemos realmente do interior, entendeu? Tínhamos, assim, a fazendinha. Então, hoje em dia, né, mudou-se muitas coisas. Mas eu amo ter essa essência caipira em mim, sim. Que legal, que legal. Você falou uma coisa que, assim, né? Eu achei legal, né? Que você conquistou muita coisa, que você tem uma história, né? Sim. Porque a gente sabe que as trans e travestis têm uma história muito marcada por dor, por sofrimento, por violência. A gente vai falar isso né, nessa trajetória. A gente vai conhecer melhor a sua trajetória, que a gente sabe que tem de tudo um pouco. Sim, né? de tudo um pouco. Mas é interessante a gente trazer também histórias assim de superação. Sim, né? sim. Que esse nosso podcast tem essa função de trazer, olha, de mostrar para todo mundo, né? Que não é fácil. Eu sempre falo, não é fácil ser mulher, né? Ser mulher trans, travesti é muito mais difícil, né? Sim, amiga. Porque além do machismo, da misoginia, tem a transfobia, Sim. né? E aí a gente tem que trazer para as pessoas conhecerem. Então, o nosso objetivo é contar essas histórias para que as pessoas que nunca pensaram, né? Gente, eu nunca pensei que uma pessoa pudesse sofrer com isso. Sim. Eu nunca pensei que fosse tão difícil, né? Para desconstruir mesmo estereótipos, preconceitos, mas para também trazer para as pessoas, né, trans, travestis, uma possibilidade de futuro. Sim, né? você pode ser, você pode vencer, entendeu? Isso aí. Você pode ser alguém na vida, sim. É o que eu Isso. tento trazer isso para as pessoas, entendeu? Então, quando eu falo assim de eu cresci, eu venci, é porque eu também tive apoio. Então, é o que eu digo assim para todos os pais: apoiem sempre seus filhos, porque é muito difícil com o apoio dos seus pais. Sem o apoio dos seus pais se torna impossível. Então, aos pais, eu sempre peço encarecidamente que apoiem seus filhos, entendeu? Que ame-os, que o encoraje-os, porque a vida não é fácil. Eu venci, mas eu tive apoio, eu tive pai, tive mãe que brigaram por mim. Igual eu sempre estudei, eu sempre fui obrigada a estudar e eu agradeço muito aos meus pais por isso, entendeu? Então, eu era obrigada a ter minha meta, sempre notas boas para me ter presentes. Então, meus pais sempre foram, assim, muito legais nessa parte. Tipo assim, ó, você passou de ano, você vai conquistar alguma coisa. Então, isso me fez querer sempre conquistar algo, sabe? Sim. Então, eu tive esses pais que sempre brigaram comigo, por mim. E, como você falou, são coisas que começam desde criança, né, amiga? Então, quando eu me descobri que, na verdade, eu tipo assim, como que as pessoas falam, como que você virou trans? Eu não virei trans, amiga. Isso é importante Eu a não gente virei falar. trans. Eu nasci trans. E não tenho vontade, gente, de ser mulher. Eu tenho vontade em ser quem eu sou.
E eu sou a Yasmin travesti transexual, entendeu? Uhum. Isso pra mim já é o bastante suficiente, eu não preciso de ir além disso. Então, eu sempre me peguei gostando de coisas femininas, desde criança. Desde Cab- quantos anos, assim, mais ou menos? Amiga, desde quando eu abri meu olho. Desde quando eu abri meu olho, as coisas femininas sempre brilhavam. Então, como eu nasci no interior e eu tinha um irmão que é mais velho que eu, quando eu nasci, eu tinha apenas brinquedos masculinos. E os brinquedos masculinos nunca me atraíram. Tanto que eu mesma criava as minhas bonecas com palha. Então, desde criança, eu digo pra você, até os meus 5 anos, eu sempre brinquei de boneca com palha. E quando minha mãe engravidou, que foi de uma menina que começaram a chegar assim, as bonecas de presente antes da minha irmã nascer, eu já peguei as bonecas da minha irmã e já brincava ali. Inclusive, quando minha irmã nasceu, já não tinha mais boneca, porque eu já tinha destruído todas. Então, eu sempre, desde criança mesmo, amiga, sempre gostei do lado feminino. Sempre peguei as roupas da minha avó, me vestia, saía correndo. Então, sempre foi algo que foi meu. Tanto que eu nunca cheguei pros meus pais e contei, eu sou trans. Eles me pegaram vestida. Sim. Foi um flagrante, entendeu? E foi um flagrante em família. Mas eu vou te contar isso. Tá. Então, na escola, quando eu comecei, você sempre quer ficar mais ao lado de meninas, porque é onde você se identifica, entendeu? Eu nunca gostei das brincadeiras de menino. Eu sempre gostei de estar presente de meninas. Eu sempre me senti feminina. Eu sempre acreditei que eu tinha seios. Desde 6 anos de idade. Eu nunca fiquei sem camisa, Olha. porque eu acreditava que eu tinha seios. Então, é algo que se nasce. E eu falo muito da família porque, na minha escola, eu fui expulsa da escola após fazer uma apresentação, aonde eu me vesti de uma cantora. E eu estudava numa escola de ensino religioso. E após essa apresentação, a direção da escola chamou meus pais e me expulsaram da escola. Era uma apresentação tipo, Artística. Sim. Só que Todo na mundo estava época- se apresentando. E a minha apresentação quis ser o show da Britney Spears. Olha, que linda. Então, me transformei na Britney e fui me apresentar para uma escola evangélica. Sim. E aí, fui expulsa da escola. Porém, eu tive os meus pais, que souberam brigar por mim. Aonde eu tinha notas sempre positivas, então a expulsão era algo que não poderia vir a acontecer. Uhum. Então, eu passei de ano, porém, não permaneci naquela escola, não pude estudar. Então, eu falo muito da importância dos meus pais. Se não fossem eles naquele momento ali por mim, eu teria perdido aquele ano. Sim. E teria que começar tudo novamente. Então, os meus pais sempre zelaram por mim. E aí, em seguida, eu entrei numa outra escola, que foi o CIE. Aonde eu fui muito bem recebida. Que coisa boa. Aonde eu tive um apoio. Aonde foi realmente, eu fui entendendo quem realmente eu era. E aonde me senti total liberdade de me transformar na realmente Yasmin que hoje eu sou. Então, eu fui me tornando Yasmin na escola. E a escola inteira me apoiou, entendeu? Desde professores, educadores, diretores. Então, tipo assim, fez uma diferença enorme quando eu entrei numa escola onde eu fui aceita. E isso que você está falando é algo assim, né? Quase que é mínimo, porque a maioria das trans, inclusive as estatísticas dizem que o abandono escolar é frequente. Sim, né? amiga. Porque elas não são acolhidas nesse espaço. E como que eu não desisti de continuar estudando? Vou voltar agora nessa outra escola, que era evangélica. Sempre tentaram brigar comigo. Então, para me proteger, eu tive que aprender a brigar. Então, para que eu ganhasse o respeito, teve que ser na porrada. Entendi. Então, eu tive que ficar muito boa na briga para que eu ganhasse o respeito. Então, a minha infância, eu não tive assim um bullying, porque eu brigava. Desde pequena, você fez educação infantil? Sim, fez educação infantil. E como é que foi na educação infantil? Vamos então, né? Então, já que a gente amiga, tá falando da aonde escola. então, na educação infantil é o momento que acontecem essas agressões, entendeu? Porque você é criança, frágil. Então, as crianças te veem inferior porque elas sabem que você se sente inferior. E ali começa o bullying. Então, para me proteger desse bullying, eu aprendi a brigar.
Então, foi nesse momento dessa escola infantil que eu comecei a brigar. Eu achava que pra mim conquistar tudo teria que ser a base da porrada. Ou eu apanhava. E é o que aconteceu comigo. Então, pra que eu não apanhasse, eu tinha que aprender a bater. Então, a parte da minha infância, assim, a maioria toda, eu só fui respeitada porque eu brigava bem. Isso E- na educação infantil, isso na no educação- Fundamental 1, no E 2, você até chegar na 8ª série. você aprendeu a bater. A bater. A bater pra não apanhar. Então, eu fico pensando, graças a Deus eu fui forte. Sim. Mas essas meninas que não têm essa força que eu tive, infelizmente sofrem sim, apanham sim. E é muito difícil, entendeu? Porque eu me lembro de vezes eu ter que brigar com 4 pessoas de uma vez só e eu sozinha, mas sempre me mantive de pé. Geralmente meninos? Sempre meninos. Sempre meninos. Sempre meninos. Não- Porque achava que você era muito… Muito feminada, feminina. sempre, entendeu? Eu sempre fui efeminada, eu sempre usei roupa. Eu sempre fui uma menina, entendeu? Eu sempre me vesti com calças mais apertadas, blusas mais apertadas. Eu sempre fui. O meu corpo se desenvolveu feminina desde muito jovem. Então, isso chamava também a atenção, Desde muito entendeu? jovem quanto? Sim, desde sempre, desde os meus 8 anos, meu corpo já começou a mudar por si só. Não foi o uso de anticoncepcional que veio depois dos meus 14, mas meu corpo já começou a mudar. Então, também isso chamava atenção. Então, pra mim não sofrer o bullying, que era a tentativa de bullying, eu já entrava brigando, entendeu? Então, e ali acabava e eu fui respeitada. E fui respeitada até o meu 8º ano, aonde eu fui fazer essa apresentação e fui expulsa dessa escola. Mas que não me arrependo também não, entendeu? Sim, sim. Foi algo novo. Eu não me arrependo que pra mim foi algo novo, pra aquelas pessoas também Uhum. da minha época, porque não se falavam em shows, ninguém sabia de apresentação drag. Então eu fui uma drag sem saber, entendeu? Porque eu queria só dançar e ser igual ao artista que eu estava fazendo e alegrar as pessoas. Eu jamais imaginei que isso causaria uma expulsão, entendeu? Isso, lógico. Então, graças a Deus eu tive meus pais que estiveram comigo ali naquele momento. Porque se não tivesse, amiga, teria que começar tudo novamente em uma Sim, outra escola. Sim. Mas graças à minha família, deu tudo certo e segui a vida. Então, quando eu cheguei já nessa escola, no CI, eu já não precisava de brigar mais. Porque as autoridades ali, que eram os diretores, quando eles viam qualquer um tipo de transfobia, de… Como é que eu vou te falar assim? Preconceito. De preconceito, eles já me chamavam, já me explicavam, chamava a pessoa que fazia aquilo comigo. Então, tipo assim, eu tive sim uma amparação melhor, entendeu? Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu sofria bullying de outras gays que eram mais velhas, entendeu? Uhum. Porque eu ainda era iniciante. Mas Então, isso na rua. não, isso na escola. Na escola. Sim, as gays mais velhas Aham. zoavam as mais novas, entendeu? Sim. Que estavam chegando. Então, tipo assim, o do 3º ano, zoávamos Entendi. nós das primeiras. Tipo assim, a gente tá aqui mais… Ó, a gente tá aqui sim. antes de você, hein? Sim, mas depois virei amiga de todos, entendeu? Mas já não era mais aquele bullying do masculino pro gay, entendeu? Uhum. Já era o bullying do gay para o gay. Porque Entendi. acontece também muito, entendeu? E aí é mais suave? Eles são mais pesados. Porque sabe o ponto fraco, Exatamente. é isso? Então, eu me lembro quando eu coloquei 1 mega na frente, só na minha franja, pra me ficar igual a Raíssa da televisão. Uma gay da época virou pra mim e falou assim: ela só colocou a franja porque ela não teve dinheiro pra colocar o cabelo todo. Só que eu só quis colocar na franja. Ai, Então, que tipo legal. assim, as gays eram bem mais malvadas. Mas Aham. nós não brigávamos, Sim. nós debatíamos. Então, Sim, havia um respeito, digamos Sim. assim, né? era muito legal. Era uma implicância, mas era uma implicância, apesar de pesada, Aham. era uma implicância que não era igual à masculina, que era ofensiva. Sim. Você sente quando é ofensivo e quando é sarcástica, entendeu? Então, a implicância gay, ela é sarcástica, ela não é ofensiva, diferente do preconceito hétero, entendeu? Que eu sofria na época. E depois que eu envelheci, esses rapazes que implicavam comigo na infância vieram atrás da titia. Ah. E a titia já não quis mais, porque… Porque a titia malvadinha. Titia mudou muito e não volta pra trás.
Ai, Então, que o tempo legal. é realmente uma bola gigante, entendeu? Sim. Você realmente gira e o mundo gira também. Eu também era muito feiazinha na época, entendeu? Não dá para acreditar que Da, em alguma, né, em outra amiga, vida eu que você era, possa ter sido tipo feia, assim, pelo era um amor de casulo Deus. e aí realmente saiu uma borboleta de dentro, entendeu? Mas é o que eu falei. Realmente, eu agradeço por eu ter sabido lidar com aquela situação naquele momento, que foi onde eu aprendi a brigar, que era também algo que eu não sabia, mas eu me lembro como se fosse Uhum. hoje. Minha mãe falava assim: se você apanhar em casa, você chega em casa e você vai apanhar de novo. Você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Então, eu não queria nunca apanhar da minha mãe, entendeu? Então, era melhor eu vencer na rua do que eu perder em casa. Então, pra mim não Entendi. apanhar da minha mãe, eu também não apanhava na rua. Então, eu tive muita força, assim, da minha mãe em questão a isso, entendeu? Dessa parte. Mas a infância em si, igual eu falei, não foi tão dolorosa, porque eu aprendi a me defender. Sim. Mas hoje em dia, as pessoas desistem, porque hoje a violência, ela é muito maior do que antigamente, sabe como? Hoje em dia, as crianças não são do tamanho que nós éramos. Hoje em dia, já são pessoas de 14 anos estão com 1,80 m, Sim. entendeu? Então, na minha época, nós tínhamos 1,60 m, nós era baixinho, entendeu? Então, tipo assim, mudou-se muitas coisas. Então, eu permaneci na escola por causa dos meus pais. E por causa de mim mesma, entendeu? Mas hoje em dia, amiga, eu também acredito que eu não saberia lidar com essa situação no mundo atual que nós estamos. Por que você acha que você não Amiga, saberia? Você acha que que a transfobia que tá mais. Você muito, acha que muito tá. pesada, entendeu? Eu falo assim, é, se eu fosse brigar hoje em dia, eu teria que brigar com o mundo. Não seriam só com as crianças, entendeu? Entendi. Então, hoje teria que ser com o mundo. Então, como ficar num mundo onde você entra num comentário, igual um vídeo que eu vi de uma missionária evangélica trans. Se você lê os comentários, entendeu? Tipo assim, a pessoa ali falando da palavra de Deus e mesmo assim sendo crucificada por ela apenas ser uma mulher trans. Então, ou seja, as pessoas não estão se importando com o que você venha pregar, o que você venha dizer, elas estão se importando mais com quem você é. Então, não adianta você ser a melhor pessoa do mundo, não adianta você fazer as melhores ações, as melhores caridades. Se você é uma pessoa trans, infelizmente, você é um nada. Não estou falando por mim, estou falando pela sociedade, como elas nos Sim, veem hoje em sim, com dia. certeza. Então, como que é impossível realmente você terminar uma escola. Porque não é um problema só com alunos. Hoje em dia é um problema que é É um com problema geral, todos, é entendeu? com o pai dos É alunos, exatamente, né? que não É com, querem. né, com toda É, a escola de modo sim, geral. sim. A gente tem Igual, visto sim, isso. eu conheço casos de pais que tiraram seus filhos de escolas porque tinha uma mulher trans, uma menina trans, né? Porque não era uma mulher ainda, era uma menina trans, estudando na escola e eles não queriam que os filhos estudassem na mesma escola que a menina trans. Então, como que essa menina também trans fica, né? Ela Sabendo que não fica, né? Ela sai, né? ela sai, ela Ela desiste, sai, ela desiste no meio do porque caminho. é muito complicado. Eu não conseguiria, quando eu falo assim que eu não conseguiria lidar no mundo de hoje, é sobre isso que eu tô falando. Eu acho que tá muito Tá cruel. muito cruel. A gente tem percebido que houve um retrocesso muito grande, né? Com Muito, esses grupos muito. de extrema direita, E- né? Com todo esse moralismo que a gente não tinha isso na década de 80, de 90, Sim, né? A gente não tinha, a gente estava saindo sim, de uma ditadura, então a gente tinha outras perspectivas, né? Eu acho que a gente convivia, lógico que sempre houve, né? A gente não está dizendo que não havia transfobia, homofobia, sim, havia, só que era outro nível. Hoje sim. está assim de uma forma Com geral, certeza. né? Igual você falou na escola, né? Não é só a pessoa da sua idade que você vai ter que Não. enfrentar. E você não vai conseguir mais enfrentar na pancada, né? Às vezes é o pai, é a mãe, é o responsável que vem para a escola reclamar, como já aconteceu comigo de estar trabalhando um tema. Eu sou professora de história, ia estar trabalhando um tema, né? E aí vinha um pai para questionar porque eu estava pregando ideologia de gênero, né? Eu falei, não. E aí eu peguei, né, gastei todo o meu discurso explicando, olha, isso está dentro da LDB, né? Está dentro dessa lei, dessa. Mas, tipo assim, mas aí você Imagina fica, você não poder nem instruir né? uma aula Isso, hoje em né? Não, dia. porque aí as pessoas acham que você está pregando algo. E não Sim, é, né? eu A acho um gente tem a gente absurdo. tem que Quem que falar. trouxe isso de ideologia de gênero Pois é, pra nossa
comunidade, assim, hoje em dia, gente, está distorcendo tudo Até porque não do que a existe, gente né? vem falando, Isso, não entendeu? existe isso, né? Ideologia de gênero, isso é uma invenção Uma das invenção. pessoas que querem desconstruir a questão dos direitos humanos, né? Exatamente. E eu acho que isso dá um outro podcast. Eu nem vou por esse lado, né? Porque isso dá um outro podcast. Mas as pessoas, assim, têm que entender que a informação, isso que a gente está fazendo aqui hoje, é trazer informação para as pessoas entenderem que pessoas trans são pessoas, São pessoas né? normais. São pessoas. E na minha casa E a não, gente tem… nós não queremos transformar o seu filho numa Não, menina trans. isso. Nós não queremos transformar sua filha num homem trans. Nós não queremos transformar ninguém em quem elas não sejam, entendeu? Até porque Isso. quando eu me transformei, não existia uma outra amiguinha trans na minha sala, nem no meu bairro. Nem na minha Sim, cidade, entendeu? sim. Eu me transformei Yasmin através de mim mesma. Eu não olhei ninguém na TV e falei, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu não olhei ninguém na rua e falei, eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa nasceu de mim, Sim. entendeu? Então é impossível a gente fazer com que a pessoa vire uma coisa Que ela que ela nunca não nasceu foi, pra que ser. ela não é, né? Então, por isso que existe o caso da destransição. São pessoas que nunca foram, Sim. mas por algum meio seguiram a manada, mas ao se deparar lá, viram que não era aquilo que ela essa queria. não é a minha praia, eu Então, não sou… não é que ela é uma ex-trans, é pra mim ela nunca foi uma trans, Sim. porque pra mim quem é trans ela vai ser até o final, que é o que eu sou. Eu me vejo envelhecendo sendo eu mesma mulher trans até o fim da minha vida. Mas jamais, gente, é uma coisa assim absurda. Eu jamais quero trazer pros meus sobrinhos a minha vida. Por que que eu não quero desejar pra eles? Não quero que os meus sobrinhos sejam pessoas trans. Se quiserem ser, com certeza serão. Mas por quê? Por que que eu vou ensiná-los a ser a minoria? A Pra ser que aquela que vai sofrer, que vai morrer, que vai, né, ser vai viver até 35 exterminada. anos? Isso, Pra que eu vou isso. desejar isso pra uma pessoa, gente? Não tem como. É uma coisa que é absurda, entendeu? Mas se vier a ser, com certeza eu vou querer ensinar o melhor caminho para que cresçam e sobrevivam, entendeu? Porque a gente precisa mais do que tudo sobreviver. Isso. Envelhecer igual a gente. Existir. Então, mas Existir. jamais quero desejar isso para um amigo, para uma família, porque não é o que a gente deseja ser a minoria, entendeu? Então, Sofrer tanto, não né? é eu igual. Pra mim, estar aqui hoje, amiga, eu realmente passei por muitas coisas, entendeu? Com 16 anos, eu sofri um ataque de uma amiga minha, por motivo que eu desconheço, que foi colocar cerol na minha comida. Meu Deus. E aí eu tive uma hemorragia interna. Que Eu passei por isso? vários procedimentos, várias cirurgias. Eu fiquei 1 ano internada entre a vida e a morte. Então, foi assim um ano muito difícil. Então, por que que ela fez isso? E ela era uma mulher hétera, tá? Não veio de outra trans. Uma Não mulher sei te explicar, cisgênero, não sei sim. te explicar, amiga. Mas, tipo assim, são coisas que acontecem Ela era simplesmente. próxima de você? Próxima, amiguíssima, amiguíssima. Meu Deus. Então, a maldade vem de pessoas de onde a gente Nem menos espera, espera, né? entendeu? Então, como eu tô falando assim pra vocês, é sobre realmente você ter empatia. E muitas vezes pessoas que estão com você, elas não têm empatia, entendeu? E ficam inventando muitas coisas onde não existem. Então, isso acaba realmente causando muito transtorno. Igual eu falei, se eu não tivesse talvez passado por tudo que eu passei hoje, eu nem estaria viva, porque a depressão, amiga, é muito forte. E eu só não tive depressão porque eu fui forte. Mas hoje em dia eu vejo que tá muito difícil, muito pesado. As pessoas estão muito cruéis hoje em dia. E a saúde mental das trans, né? Tem vários estudos que falam que tá sempre assim, nesse lugar da depressão. Mas é, porque o que eu tô falando, como que você está sozinha? Porque o apoio, ele é um apoio instantâneo, amiga. Porque no dia a dia você está só. Sim. Então, por mais que você tenha família, você vai estar só. Então, é muito difícil mesmo. Eu entendo porque eu, mesmo tendo família, mesmo tendo… Eu estou a um passo da depressão, porque você entra, igual eu falei, num comentário de um vídeo. É muito ataque, amiga. É muito ataque a uma pessoa que não tá fazendo nada, entendeu? Ela só tá querendo existir. E ela está sendo proibida de De existir. existir. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Na minha casa, a gente tem um lema que é todo mundo tem o direito de existir. A gente colocou esse lema na minha casa. Porque todas as vezes que a gente queria criticar alguém por ela ser quem ela é, a gente lembra, opa, ela tem o direito de existir, Exatamente. de ser quem é. E aí, a gente fala muito igual eu falo, assim, das igrejas. Eu tentei, amiga, procurar várias igrejas, porque eu cresci dentro da igreja, entendeu?
Porém, com o meu desenvolvimento, que eu fui virando uma mulher trans, eu fui excluída da igreja. Eu já não podia mais participar da igreja, tipo assim, eu já não podia mais me comungar, eu já não podia mais cantar, eu já não podia mais fazer nada. Eu só podia ir realmente, entendeu? Uhum. E até aí tudo bem. Só que quando comecei a ir em outras religiões, começaram a dizer que eu era a imagem do próprio diabo. Hum. Porque Deus criou Adão e Eva. Gente, eu quero dizer pra vocês que realmente Deus não me criou trans. Eu sou trans porque eu quero ser trans. Mas eu sou uma criação de Deus. Sim. Então isso não me faz inferior por eu ser trans, porque eu nasci homem e quis virar mulher. Se eu quisesse virar um animal, eu teria o livre-arbítrio pra isso, entendeu? Porque é dito lá, gente, que o livre-arbítrio é pra pessoa fazer o que ela quiser. Então, por que quando eu decido ser uma mulher, eu não sou aceita? Porque quando eu decido ser uma mulher, eu tenho que ser o inimigo, eu tenho que trazer algo ruim. Demonizar a pessoa, né? Exatamente. Eu não entendo por que essa maldade, entendeu? Então, eu tentei achar várias igrejas que no começo sempre me aceitavam, mas no fim sempre queriam me moldar. Sim. Você pode, mas aí você tem que Com o tempo você tem. destransicionar, né? E Você não tem que é. caber dentro de uma forma. Não. E que a gente não cabe. Eu não Exatamente. caibo, e ninguém cabe E dentro aí da eu forma. entendi, eu não vou me afastar de Deus, eu vou me afastar das igrejas. Mas a igreja, se você não tiver um propósito com Deus, ela te afasta de Deus. Mas você não pode, em momento nenhum, se afastar Que dele. bom que você Então, tem amiga, essa eu trouxe perspectiva. Deus pra minha vida. Que Ele é ótimo. onipresente 24 horas, entendeu? Então, mesmo que a igreja diga que eu não tenha, eu não posso absorver isso pra minha vida. Pelo contrário, entendeu? Eu tenho que falar, eu tenho sim. Entendeu? Então, Deus, amiga, é presente na minha vida 24 horas. E quando uma pessoa me diz assim, ai, você não é filha, eu me sinto péssima Você não é filha de Deus? de Deus. Olha, mas quem é, né? Quem pode dizer que é e que não é, né? Eu sempre digo que Deus é. Deus é. Independente do nosso preconceito, da nossa arrogância, Deus é. E Ele pode. Sim. Ele abençoa quem Então- Ele quer, Ele dá para quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer. Então, eu acho assim, né? Que é do cúmulo da arrogância uma pessoa determinar quem é e quem não é. Mas né? é simplesmente pelo fato de ser uma mulher trans. Pois é. Você não tem a benção do Senhor. Então, tipo assim, eu falo, gente, como assim, meu Deus? Será que eu aceito o que essa pessoa tá falando pra mim? Ou eu fico com o que Não o Senhor aceite. Fica diz com- pra mim? Fica com o que a Entendeu? palavra de Deus Porque diz. o que Deus me mostra todos os dias é que Ele é presente, que Ele me fez Sim. melhor, entendeu? Então, eu estou aqui porque Ele quer que eu exista, quer que eu esteja aqui, entendeu? Então, muitas pessoas culpam nós, mulheres trans, por tudo. Por o mundo estar como está. É sério. Mas o mundo está como está por causa do preconceito, da arrogância, da transfobia, da homofobia, Exatamente. né, do racismo. Por isso que o mundo está como ele está. Então, as pessoas erram, mas elas querem achar um culpado que não sejam elas mesmas. Então, elas tentam culpar pessoas. E nesse culpar pessoas, a gente acaba sendo culpada, entendeu? Sim, tem que achar alguém para demonizar, né? Exatamente. Ao invés de reconhecer os seus próprios erros. A gente está falando desse tema e eu quero colocar, eu sou uma cristã, né? Eu sou evangélica, mas eu tenho assim, uma outra percepção, né, de Deus e de tudo isso, sabe? Que as pessoas falam. Então, eu entendo que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Respeitar o nosso próximo. E eu procuro seguir o que Jesus pregava, Sim, sabe? que é O amor. Jesus, né? O Jesus da Bíblia. Não esse Jesus Igual, que as sempre- pessoas colocaram Sempre quando aí, eu né? estou na rua, que eu estou sempre assim no centro de Cachoeiro, me vem uma pessoa evangélica e fala assim: Jesus te ama. Eu falo assim, minha filha, eu tenho total certeza Ai de mim, disso. se ele não me amasse, né? Obrigada, Deus. Eu sei que o Senhor me ama muito. Ai de nós, se ele não nos amasse, né? Então eu agradeço demais. Mas a gente sabe que a pessoa está te dizendo aquilo com um outro intuito, Sim, entendeu? muitas vezes é com outro. Mas, né, também pode não ser. Não, a maioria né? sempre A é. maioria a gente sente, né? É, sempre são. As pessoas Sim. quando dizem pra mim nesse tom, Sim. eu sei quando que é Sim. e quando não é, amiga. Eu tenho amigos evangélicos que são perfeitos, são Então eu sou e são eu te amo, tá? cristãs mesmo, entendeu? E tem pessoas que realmente são farsas, Sim, entendeu? são fáceis, Então, são falácia, né? Mesmo que seja na hipocrisia, eu sempre recebo muito Isso, bem, entendeu? receba Porque mesmo. não existe amor maior e melhor. Mas voltando ao assunto. Voltando à adolescência, que eu quero voltar na adolescência, que você me falou que, né,
transicionou cedo. Transicionei né? muito cedo. Com 14 anos, você falou? Com 14 anos, exatamente. Você já se vestia, já se montava? Então, eu sempre saí escondida. Conta Desde isso. criança. Gente, eu sempre, igual eu falei, eu sempre me vesti. Eu sempre gostei de vestir de menina. Só que eu não me vestia em casa. Então, desde os meus 8 anos de idade, Você se até os vestia- 13 anos de idade, eu me vestia escondido. Só que eu tive família pra me apoiar. Então, Entendi. eu ia pra casa da minha tia Márcia, eu ia pra casa da minha tia Isabel, eu ia pra casa do meu avô. Os seus pais não viam você vestida. Mas a família toda sabia. E aí eu podia ser quem eu era, entendeu? E aí eu me lembro que eu pegava o sapato da minha mãe, que era número 34. E eu usava 39. Meu Deus. E aí, na época, era aquelas calças boca larga. Sim. Então, só pegava metade do pé. E metade do pé ficava pra fora. Sim. Mas essa calça era boca larga, ninguém via. Mas eu Tava sempre de sobrando salto. pé. Hoje, eu não aguento ficar 30 minutos no salto. Por causa dessa loucura de calçar Sim. 39 e usar um sapato 34. 34. Mas a minha família sempre soube. E sempre me apoiou. E aí, eu saía, colocava assim uma bolsa no meio do mato. E aí, depois passava no meio daquele mato, se vestia. E do nada, saía Yasmin e saía. Até que um belo dia, né, minha mãe me pegou e me seguiu. Já tava desconfiada. Já tava desconfiada. E aí, me pegou indo pra minha casa da minha tia Márcia. O que você tá levando aí? Minha filha, quando ela abriu a bolsa, um monte de calcinha. Aí ela falando assim, Yasmin, você não pode fazer isso. Ela te chamava de Yasmin já? Sim, sim. Eu, tipo assim, sempre me chamei Yasmin, entendeu? Uhum. Sempre gostei de usar o nome feminino. Mesmo sendo cabelinho curtinho e tal. Sim. Eu sempre me vi Yasmin. E as pessoas na escola Sim, respeitavam? sim, sim. Os professores Que sempre colocavam o ótimo. nome na frente. Mesmo antes de tudo Antes isso. porque hoje a gente tem resolução do Aham, MEC, sim. né? Que tu, Então, tipo assim, foi ampara. uma evolução, sabe como? ótimo. Mesmo nessa escola era evangélica, os meus professores, assim, sempre foram muito meus amigos. Então, eles sempre, né? Eu, tipo assim, por isso que eu falo que existem anjos nesse mundo. Existem. Então, tipo assim, por mais que a diretoria era muito ruim, os professores eram maravilhosos. Então, eles por si só colocavam meu nome na frente e me chamavam, entendeu? Era algo assim que era incrível. Então, eu peguei e falei assim: oi, gente, minha mãe me pegou no flagrante, foi horrível. Fiquei muito sem graça. E aí, logo se passaram, assim, um tempo depois, teve a virada de ano. E aí, meus pais foram pra casa de outros tios meus e foram passar o Réveillon lá. E eu quis ficar com a minha prima, que podia me vestir do jeito que eu quisesse, ser eu mesma. E aí, coloquei uma roupa toda rosa, um salto rosa. Fiz meu cabelo, que era batidinho, igual o da Giovanna Antonelli na novela. Que ele era cacheadinho louro. Nossa, é a coisa mais linda. E me arrumei e fiquei em casa. De repente, a minha família toda voltou. Porque lá nesse bairro, que era o aeroporto, acabou a energia. Aí voltaram Voltaram pra a casa. família inteira e me pegou vestida de mulher. E aí? E aí, fui muito bem recebida. Me desejaram bastante feliz ano novo, muita vida, muita saúde, tudo perfeito. E foi incrível. Que Tipo bom. assim, a recepção da minha outra família, Sim. entendeu? Da parte da minha mãe. Porque quem fazia isso por mim era parte dos meus pais. Então. E a sua mãe também, tranquilo. Minha mãe igual já tinha me pegado em flagrante, só que ela não queria que eu Sim. mostrasse, talvez, pro meu pai, né? Pra outras pessoas. Mas ali a família toda Toda pegou. viu, e aí? E aí, no dia 1º de janeiro de 2004, me lembro como se fosse hoje. Eu peguei, saí, coloquei uma sainha jeans. E saí de casa dando benção pai, benção mãe, benção avó. Aí meu pai pegou e falou assim, você pensa que você vai aonde com essa roupa? Aí eu falei assim, vou ali. Ele falou assim, a saia não tá muito curta, não? Pra mim, ele iria brigar Sim, comigo por causa por da esse… saia, mas aí por era esse- só por causa do tamanho da saia. Então, tipo assim, Em e aí foi… 2004. 2004, aí foi um ano, eu tinha 14 anos. Foi um ano de transformação. Desde esse dia em diante, eu nunca mais usei roupa masculina. E aí, eu pude ser eu mesma. Minha vida mudou. Eu falo assim, minha vida mudou mesmo. Sim. Então, foi um divisor de água, assim, na minha vida. Que nem eu mesma acredito quando eu conto, entendeu? Porque foi algo que foi preparado pra mim. Como eu falei, eu não cheguei pros meus pais e contei. Pai, mãe, eu sou trans. Porque naquela época eu nem sabia o que eu era. A gente nem falava, Não se né? falava de travesti, Sim. de trans, entendeu? Era algo que era muito
fora da realidade, porque de cachoeiro. Do nosso cotidiano. Isso De que eu ia- cachoeiro. isso que eu ia falar, de cachoeiro. Porque dentro de cachoeiro você foi meio que, né? Sim, eu fui Uma pioneira. exatamente. Tipo assim, porque as pessoas viram uma criança se Sim, transformando. sim. Então, não se falavam disso. Inclusive, só por isso que eu sou conhecida aqui na cidade. Porque as pessoas acompanharam a minha transformação, entendeu? Desde menino a virar menina. Então, nós falávamos em travestis, mas era muito prostituição. Então, tipo assim, era algo que era muito assim, distorcido da realidade. Então, eu digo sim que eu fui pioneira porque as pessoas, desde os professores, que eu falo assim que foi algo novo pra eles, pra minha família, até mesmo pra mim, porque não se tinha na televisão, não se falava de travestis na televisão. Então, tipo assim, foi algo que até pra mim, igual eu não sabia que eu era trans. Eu sabia que eu era um menino que nasceu num corpo errado, vamos falar assim. Porque o tempo todo eu sabia que eu não era eu mesma. Mas passei por psicólogos, psiquiatras, tudo, que diziam: não, você é homem. E eu falava: não, eu sou mulher. Isso na sua adolescência? Isso na minha infância. Na minha infância, eu tive que tomar, inclusive, remédios controlados, porque os médicos falavam que eu tinha problemas mentais por eu ser um menino que acreditava ser uma menina. Então, eu falo pra você, olha a falta de estudos, Sim, da preparação sim. da época, entendeu? Porque não se falavam em crianças trans, e é algo que é real. E que existe um tabu muito grande, né? Existe, Acerca sim. da infância, Sim. acerca dessa Mas é questão o que da eu falo, eu sexualidade. sei que eu sou uma pessoa trans desde o momento que eu abri meus olhos, entendeu? Então eu fui uma criança trans, entendeu? E sou hoje uma mulher trans. Mas é tanta burocracia que quando minha mãe me levou no psicólogo, que me encaminhou para um psiquiatra, que me encaminhou para um neuro, que fiz exames, fiz de tudo, que depois me deu até um remédio para mim de cabeça, que eu tive que tomar anos remédio, Olha porque quanta violência, né? porque eu era doida da cabeça, porque eu era um menino que acreditava que era uma menina. Isso acontece com tantas crianças, tantos jovens, né? Sim, Eu penso que e compromete a saúde mental, né? com 10 anos eu me cortei esses remédios por conta própria. Era um remédio que me deixava péssima, eu ficava assim, aérea. Eu me lembro como se fosse hoje um remédio que se eu estivesse tomando hoje, eu era uma pessoa vegetativa. Sim. Eu não teria vivenciado tudo que eu vivenciei, entendeu? Só que por mim mesma eu decidi que eu ia parar com aquele remédio. E aí eu fui realmente caindo pra realidade e hoje eu permaneço dizendo aquelas mesmas coisas que eu dizia com 8 anos de idade. Sim. Então, continuei doida. Continuei doida. E quero permanecer doida pelo resto da minha vida, Sim. entendeu? Mas sendo a doida que eu sou. É a pessoa que você é de verdade, De verdade, né? entendeu? Não foi uma pessoa que tava só dizendo da boca pra fora, entendeu? Nem porque viu, assistiu um filme, Não. ou conviveu com alguém, né? Que as pessoas pensam isso, né? Ai, tá convivendo com meu filho, com a minha filha, vai virar. Não, você nasceu, né? E se identificou enquanto, né, Sim, mulher com certeza. trans, travesti, e seguiu a sua jornada. E jamais tentei trazer pessoas pra esse meio. Quando eu tive amigos meus que quiseram virar trans, eu virei pra eles e falei assim: amigo, esse é o caminho que você quer seguir? Você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Eu, como sua amiga, quero te dizer, não faça isso da sua vida. Não faça porque você não tem estrutura pra isso. Infelizmente, com 25 anos, foi morta. Assassinada. Quem? Michele, Sua amiga. minha amiga. Sim. Então, era uma pessoa que cresceu comigo. E que quando ela quis virar trans, eu falei pra ela, não vira. Mas eu falei pra ela não virar porque eu sabia da maldade do mundo, Sim. entendeu? Porque pra você virar algo assim, é muito pesado. Pra assumir, né? Pra se assumir, Não é né? só uma coisa que você decide e coloca uma roupa e sai. Sim. Quem dera se fosse só isso, entendeu? É um peso muito grande. É como se você realmente carregasse o mundo nas costas. Como se você devesse satisfação pra todo mundo. Então, se você não sabe lidar com essa situação, infelizmente, o mundo vai ser pequeno pra você. Infelizmente, você vai embora cedo, que foi o que aconteceu com ela, entendeu? Que infelizmente foi assassinada com 25 anos de idade. Aqui em Cachoeiro. Aqui em Cachoeiro. Como eu lamento essa morte todos os dias. Como é dolorido pra mim. E ter uma pessoa trans próxima que foi assassinada
ou que sofreu uma violência brutal, acaba impactando também, né? Muito, muito. O seu emocional. Todo. Minha vida jamais vai ser a mesma, entendeu? É uma pessoa que eu digo que poderia estar aqui comigo hoje, entendeu? E que, infelizmente, pela maldade do mundo, infelizmente já não tá aqui, entendeu? Então, é algo que eu falo assim, e se ela não tivesse virado trans, ela realmente estaria aqui, entendeu? Então, é algo que é muito assim, as pessoas falam assim, eu quero virar trans, eu quero virar trans. Gente, não é algo que você quer virar, é algo que você tem que nascer pra ser, Isso, que entendeu? você é, né? Exatamente. Porque a violência contra a população trans é muito maior do que contra qualquer outra pessoa, né, que seja da comunidade LGBTI+, né? A gente sabe que as trans são as que mais sofrem, Sim. né, com transfeminicídio, com violência, com tentativa, com tudo. Ainda né? assim, amiga, eu digo que eu ser uma trans branca, ainda assim me abriu portas. Porque se eu fosse uma mulher trans preta, eu sinto que eu sofreria 10 vezes Sim, mais, com porque o certeza. preconceito é muito maior. Muito maior. Eu digo porque eu tenho amigas minhas trans negras. Infelizmente, amiga, é uma. Como é que eu vou te falar? Uma diferença muito grande de Sim. vivencialismo, entendeu? Do que eu passo, do que ela passou, entendeu? Porque a dificuldade é ainda maior pra pessoa que é negra. É 1000 vezes. Então, eu sendo branca, eu já me sinto privilegiada. Mesmo tendo todo o preconceito por eu ser branca, amiga, eu já sou privilegiada. Sim. Então. E mesmo a minha amiga sendo branca também, quando ela quis virar trans, eu falei pra ela não virar, é porque eu sabia que a vida dela seria curta. E foi. Porque não é fácil, entendeu? Não é só você colocar uma roupa e um cabelo e achar que você é uma mulher trans. Não, não é mesmo. Não é, Porque- vai muito além disso. E aí eu quero tocar em 2 pontos que você falou. Você falou sobre essa questão racial, né, que é uma pauta que eu defendo, né? Eu pesquiso violência contra mulheres trans e travestis em Cachoeiro. E eu trago dados da ANTRA que, né, em 2022 foram 145 mulheres trans assassinadas e desse total 80% eram negras. Então, sempre que a gente fala de violência, a gente tem que entender, a gente tem que olhar com esse recorte racial, né? É lógico que as trans morrem assim, né? Sofrem muita Sim. violência dentro desse combo da população LGBTI+. Só que a gente olhando com o recorte racial, a gente percebe que as negras sofrem mais vulnerabilidade. Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, eu sempre falo que a gente resolver a questão do racismo é importante, por quê? Porque o racismo potencializa todas as outras formas de opressões. Sim, amiga. É mulher? Sofre. É negra? Vai sofrer mais. É deficiente? Sofre. É negro? Vai sofrer mais. É da periferia? Sofre. É negro? Vai sofrer mais. Sim. Então, se a gente conseguir dar conta do racismo, a gente consegue resolver outras formas de opressões que assolam Sim. todo mundo, né? A população trans. Quando eu falo isso, todo as pessoas mundo. falam assim, Yasmin, isso é coisa da sua cabeça. Eu falo, não. Não Isso é a realidade. Eu não sofro nada perto do que uma mulher trans negra sofre. Sim. Isso a estatística Porque- confirma o que você está falando. Porque eu sou branca, eu ser branca me faz privilegiada mesmo Sim, sendo trans, mesmo entendeu? sendo trans. Então as portas que se abrem pra mim não se abrem pra mesma menina trans negra. Então, a gente sente isso, a gente sabe que é verdade, porque eu tenho amigas trans negras, entendeu? Então, não, porque você é isso? Não, não é. É porque realmente o preconceito é maior Sim, quando a pessoa ela é negra. com Bem certeza. maior. Então não é só uma coisa assim, você é uma mulher trans branca. Eu sou privilegiada, amiga. Eu me sinto privilegiada por eu ser branca, entendeu? E eu sinto que as pessoas abrem mais portas pra gente, Com entendeu? toda certeza. Então, quando eu falo isso, as minhas amigas falam assim, amiga, isso é coisa da sua cabeça, não a gente é sofre coisa igual. Da sua cabeça. Eu falei, não. Isso é coisa real e que as estatísticas, os estudos, inclusive este estudo que eu estou fazendo, né? Que eu estou fazendo, traz essa abordagem, não a título de comparação, né? Mas demonstrando que, olha, como que a violência impacta Sim, a vida dessas muito. mulheres e como ela impacta de uma forma diferente, né, as mulheres trans travestis Sim, que são sim, negras, sim. entendeu? Nesse combo. E aí, já que a gente está falando sobre isso, eu quero falar sobre violência, Sim. né? A gente sabe que a violência afeta, impacta, né, a vida de todas as trans e travestis, né? Quero falar sobre violência, quero falar também sobre a questão da prostituição, que a gente sabe que o mercado de trabalho não absorve, Sim. né? Essa mão de obra da trans e travesti. E aí a gente vai falar sobre violência. Você já sofreu? Amiga, igual eu falei, eu sofri esse envenenamento, que eu digo que foi com o cerol, que foi praticado por uma amiga minha. Mas, se você me perguntar o motivo, desconheço. Uhum.
Mas violência, assim, de rua, de coisa, assim, simplesmente pelo fato de eu ser trans, eu nunca sofri. Graças a Deus. Mas foi o que eu te falei, eu também sempre andei muito armada. O que eu sempre fui muito cabeça em pé, muito erguida. Eu nunca dei liberdade, entendeu? Eu sempre fui muito. Porque eu falei, eu tive que brigar na vida. Então, quando eu briguei, quando eu cheguei já numa certa idade, eu vi que eu não queria brigar mais com a vida, muito menos com as pessoas. Então, eu soube filtrar as coisas que eu queria pra mim e o que eu não queria mais. Então, ouvir uma pessoa falar, é homem ou não é homem, já não me ofendia mais. Até porque se eu fosse pegar e brigar com todo mundo que ficava, é homem ou não é, ela ou é ele, isso, aquilo, eu teria que brigar com muita gente. Sim. Então, amiga, essa violência, não aconteceu comigo. Sim. Essa violência do mundo não Essa aconteceu. violência física. Física não aconteceu comigo. As violências que vieram acontecer foram porque eu quis defender uma amiga minha, ou porque geralmente eu adorava comprar briga dos outros, né? Porque eu sempre fui muito blindada, porque eu mesma me blindei. Mas eu escutar uma ofensa com a minha amiga me ofendia mais do que a mim mesma. Uma amiga trans? Uma amiga trans, uma amiga negra. Então, me doía muito. Porque eu já era preparada pra escutar as coisas, mas as minhas amigas não. Então, aí eu brigava. Então, mas por minha culpa, não, entendeu? Entendi. Mas eu sempre comprei muita briga dos meus amigos. Hoje em dia, não mais, parei. Mas essa violência, amiga, física, não. Sim. Ok. E aí a gente sabe, eu não sei como, né? Vamos perguntar aqui para você falar pra gente, né? O mercado de trabalho não é receptivo Não. para pessoas Eu, trans, amiga, igual eu travestis. falei, minha mãe com 14 anos, se você quer ser trans, você seja trans, mas eu não vou lhe dar nada. Se vira. Então, desde os meus 14 anos, eu conheci um rapaz, foi meu primeiro marido, que me deu uma vida, condição financeira muito boa. E aos 16 me separei. E aí fui pra Vitória, trabalhei no restaurante, depois voltei. E aí já estava com 18 anos, fui pro Rio de Janeiro, passei aquela situação com uma casa de uma pessoa que dizia ser minha amiga, onde eu fui escravizada. Eu tive que me tornar uma mercadoria para sobreviver. Você foi escravizada por essa pessoa. Por essa minha amiga que me chamou, venha trabalhar comigo, venha morar comigo aqui no Rio, que eu vou lhe dar trabalho e estudo. Eu, uma trans daqui de Cachoeiro, inocente, fui pro Rio de Janeiro. Cheguei lá, eu fui prostituída no mesmo dia. Caramba. Tiraram meus documentos, tiraram meu celular, não podia falar com minha família, nada. E agradeço demais essa pessoa que me ensinou como que a vida é pesada. E eu também agradeço demais essa pessoa, porque hoje você tem uma casa própria graças a essa pessoa. Porque ela me mostrou os perigos do mundo. E através desses perigos do mundo, eu soube guardar dinheiro. Você tinha 18 anos? Eu tinha 18 anos. E aí você ficou quanto tempo nessa condição? Análoga à escravidão, né? Você se Então, tornou, né, o que no as pessoas começo, chamam de escrava amiga, sexual. No começo, eu fui muito ingênua. Todo dinheiro eu pegava, entregava essa pessoa. Então, tipo assim, se eu fazia R$1.000 na semana, eu dava R$1.000 a ela. E no final, ela não deixava nem eu comprar uma calcinha pra mim. Eu tinha que usar a calcinha usada dela. Quando eu me vi que realmente eu estava sendo explorada, eu falei assim, eu vou saber lidar com essa situação. E me tornei uma pessoa esperta. Se eu fazia R$1.000, eu ficava com 600, dava R$400 a ela. Então, comecei a fazer isso. Só que eu não podia guardar dinheiro comigo. Porque ela me revistava toda. Pra ter certeza que eu não tava guardando nada dela. Só que eu fiz amizade com o porteiro. Então, o porteiro virou meu banco pra mim. Então, antes de eu subir com esse dinheiro, eu guardava esse dinheiro lá. Então, eu conheci a prostituição, amiga, com 18 anos de idade. Então, retornei pra Cachoeiro. Porque ela me expulsou, graças a Deus, da casa. Que bom que ela te expulsou. Você aprontou alguma coisa pra ela te expulsar? Por incrível que pareça, descobri que nós estávamos saindo com a mesma pessoa. Olha. E aí ela não queria e tal, ela me expulsou da casa, devolveu meu documento, meu celular. E eu fui o dia que eu mais agradeci na minha vida. Porque até então você não tinha como se comunicar com a sua Não família. Não tinha como comunicar com minha família e tal. E meus documentos também estavam com ela, né? Então não tinha como, porque até aquela burocracia toda, meus documentos, Jesus.
Mas deu tudo certo e voltei pra casa com um valor total de dinheiro e fiz a minha primeira casa. Então hoje, se eu tenho uma casa própria, eu devo gratidão a essa pessoa que, mesmo guardando dinheiro escondido, Que mesmo te maltratando, te mesmo explorando, te fe- escravizando. sim, me deu sabedoria. É o que eu falo de Deus. Me deu sabedoria de fazer amizade com o porteiro, de confiar E muito dinheiro, então, né? Essa pessoa ganhou com você. Porque para você fazer uma muito. Pra mim fazer casa. uma casa e escondendo isso, né? Então você imagina o quanto que não entrou pra essa Meu pessoa. Deus. Você ficou Mas quanto tempo, você falou? um ano. Um ano. Um ano. Então, voltei pra Cachoeiro. Já uma outra pessoa, já não era mais aquela Yasmin que saiu de Cachoeiro, entendeu? Eu não era mais aquela pessoa inocente, amiga. Porque eu conheci um lado muito ruim. Muito cruel. Mas mesmo do lado cruel, eu soube tirar uma gratidão, entendeu? Sim. Então, quando eu voltei pra Cachoeiro, sim, trabalhei com prostituição, sim, mas jamais em rua, tá? Era prostituição dentro da minha casa, tudo pelo telefone, tudo direitinho. Uhum. Mas era o jeito de eu sobreviver, amiga. Sim. E eu fiz muito dinheiro, sim. Eu fiz muito dinheiro. Mas eu não queria mais viver dessa forma, entendeu? Então, entrei pro mercado formal, que foi virar cabeleireira. Uhum. Então, com os 19 anos, eu quis entrar para o curso, me tornar cabeleireira. Porque eu sempre trabalhei, mas nunca fui assim, de curso nem nada. Sim. E aí eu falei, agora é hora de eu mudar isso. E com 21 anos, conheci meu companheiro. Você tem um companheiro. E hoje estamos 13 anos juntos. Legal. Isso também é algo assim, né? Sim. Diferenciado, digamos Nossa, assim, foi tudo né? preparado. Na vida de trans e Sim, travesti, de ter um sim. companheiro. Então, né? porque eu já, tipo assim, com 19 anos já tinha sofrido muito, amiga. Sim. Tipo assim, mas é o que eu falo assim, mesmo ao sofrimento, Deus sempre preparou tudo pra mim do bom e do melhor. Então, quando eu digo sofrimento, não era um sofrimento, entendeu? Porque eu ficava longe da minha família e tal, mas Deus sempre colocava pessoas muito boas no meu caminho. Então, através da saída para o Rio, conheci pessoas que me abriram portas também. Então, foi muito gratificante para mim. Mesmo essa pessoa achando que me fez um mal, ela me fez muito um favor. Igual eu falei hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa própria e eu devo a essa pessoa, entendeu? Porque foi através da maldade dela que me mostrou a realidade do mundo. Uhum. Mas eu também já estava cansada, amiga. Tipo assim, essa vida de prostituição é uma vida muito de ilusão. Você Sim. tem tudo, mas ao mesmo momento você não tem nada. Eu chegava do shopping, porque eu adorava fazer compra, com aquelas sacolas de compra, de sapato, de roupa. E aí eu virava e falava, gente, eu não tenho ninguém pra me contar de tudo isso. Eu tô sozinha. Uhum. E no final eu estava sempre sozinha. Então, eu não queria mais essa vida de solidão, sabe? Eu queria uma vida assim, mais tranquila. E aí, graças a Deus, com 21 anos, eu conheci meu companheiro, que foi uma carona. Uma carona pra Feira da Bondade. Que legal. Que graças a Deus estamos juntos até hoje, entendeu, amiga? E eu acertei na Mega Sena, porque. Você acertou na Mega Sena mesmo, sozinha. Acertei na Mega Sena, porque Deus preparou uma Prêmio pessoa só pra você. incrível pra mim. Ele me. Olha, eu entrei pra tirar meus documentos com 18 anos de idade. Retificar o seu… Retificar meus documentos, entendeu? Então, até os meus 27 anos, 9 anos depois, não havia nada. Os meus documentos. processo. O meu processo estava parado, todo parado. E aí ele pegou e falou assim: vamos correr atrás disso. E aí, tipo assim, foi tudo que eu conquistei, sabe? Depois que esse homem entrou na minha vida, foi tão assim abençoado, sabe? Então, através dele, eu me formei cabeleireira, montei meu espaço, me transformei realmente em Yasmin. Então, tudo começou assim a fluir bem, entendeu? E aí hoje, com 34 anos, gente, quando eu digo que eu estou estabilizada, é porque eu me encontrei realmente agora em tudo, amiga. Eu tô muito tranquila. Na vida, no trabalho, tudo fluindo perfeitamente. Então, agradeço demais ter passado tudo que eu passei, entendeu? Porque foi o que me tornou quem eu sou hoje. Sim. Mas não foi fácil, mas foi muito gratificante. Porque também se fosse fácil demais, talvez se eu não tivesse passado nada daquilo que eu passei, hoje talvez eu também continuaria sendo aquela Yasmin de Cachoeiro, que era muito inocente, não tinha maldade, não tinha malícia. Mas ter ido pro Rio de Janeiro foi um divisor de águas pra mim, entendeu? Tem uma Yasmin antes e depois. Tem, com certeza, entendeu? Eu falo que isso aconteceu comigo quando eu descobri o racismo. Tem uma Luciene antes
da descoberta e uma Luciane depois, dolorida, mas que começou a se preparar para poder enfrentar, sim, né? sim. É o que eu falo. Talvez se eu não tivesse ido pro Rio, as coisas que eu vivenciei aqui depois que eu cheguei teriam me abalado. Mas como eu passei Uhum. por coisas piores, como ter sido jogado na rua, de prostituição, como pessoas que você nunca viu na sua vida, e naquilo dali você fazer amizade com pessoas incríveis, transformador, amiga. É algo que poderia Dado errado. Tinha acabado com você. ter acabado comigo literalmente, entendeu? Porque você chega nova numa rua onde que te jogam, você não é Nossa, Deus, lógico aceita. que não. Você não é aceita. E quanta violência eu presenciei naquele lugar, entendeu? Quantas outras meninas trans sendo agredidas por outras mulheres trans eu vi, entendeu? Pelo fato de não serem. Daquele território. Exatamente. E eu fui aceita. Então eu falo assim: como que Deus prepara as coisas, amiga? É. Como que Deus é maravilhoso. Porque eu era a mesma menininha que chegava lá, que era agredida, e eu era aquela mesma menina que foi jogada lá, entendeu? Então, tipo Uhum. assim, como que pode ser diferente? Aquelas que me abraçaram ser as mesmas que canivetaram a outra, entendeu? Canivetaram, é ótimo. Canivetaram a outra. Porque elas canivetavam Um mesmo. canivete. Era muito babado. Era coisa assim que eu falo, Senhor, graças a Deus o Senhor tá por mim. E nem eu acreditava, amiga, quando eu estava naquele lugar. Porque eu nunca fiz isso em Cachoeiro. Uhum. Você imagina eu no Rio de Janeiro, numa linha amarela. Na rua. Tipo assim, uma coisa louca, amiga, que Sim. nem eu acreditava. Então, eu falo que é muito zelo de Deus mesmo. Porque verdade, assim. não sei o que que acontece, amiga. Porque como eu cheguei e elas me abraçaram, existiram outras que chegaram, que não foram. Uhum. Até super bonding, joga no cabelo, entendeu? Nossa. É uma coisa muito ruim, amiga. Então eu presenciei essas coisas lá que me transformaram numa outra Yasmin que eu também não conhecia, entendeu? Então é o que eu falo, existia uma Yasmin antes do Rio e uma Yasmin depois do Rio. Até hoje eu não voltei pro Rio, tá? Nem pra passeio. Eu fiquei assim traumatizada. Mas Eu imagino. mais grata, entendeu, Sim, amiga? Grata entendo. demais. Entendo. E, né, você estava falando, a gente estava conversando antes sobre a questão de envelhecer, né? Sim. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, que é uma das, né, das organizações não governamentais que trazem dados sobre a população trans, né, estima, né, que a expectativa de vida de uma mulher trans, travesti, seja de 35 anos, Sim. né? Então, a gente pensa assim, você falou que você está com 34. 34. Um ano. Ô, Jesus. Isso assusta? Muito, demais. Eu chegou no 33. Quando eu fiz 34, eu já comemorei. Na verdade, quando chegou nos 30. Sim. Porque antigamente se falavam até os 25. Depois foi pra 30, agora é 35. Então, amiga, é uma expectativa, assim, que não é nada boa. Entendeu? Saber que eu só tenho um ano de vida. Assim, pelas estatísticas. Pelas estatísticas, sim, amiga. Mas né? pelas estatísticas é a Sim, realidade, amiga. Igual eu sim. perdi uma amiga com 25, entendeu? Então, confirmam-se as estatísticas, sabe? Sim. Então. Mas eu quero viver o amanhã, entendeu? Eu quero, como eu disse, eu quero poder envelhecer. Eu quero chegar aos meus 100 anos de idade. Eu quero continuar levando transividade para todos os lugares que eu for. E eu quero continuar sendo Yasmin até o fim da minha vida. Eu não me vejo voltando, jamais, entendeu? Eu amo ser quem eu sou. E aí, pensando no amanhã, foi aonde eu quis mudar a minha saúde. Com 30 anos, amiga, eu tive um problema de saúde muito grande por causa da automedicação, que é a auto-hormonização, que também é um risco para nós mulheres trans. Isso é importante falar para quem está nos ouvindo. Sim, meninas, isso é importante. tomem cuidado, tá? Não se automediquem, porque você está acabando com a sua saúde, com a sua vida. Tomem cuidado. Então, é um risco, amiga, eu não sabia. Eu me automediquei desde os 14 anos até os 30 anos, até 29 anos. Me automedicava muito. Hormônio. Pra modificar o Pra corpo. modificar o corpo, pra ficar feminina, com a voz feminina, cabelo bonito, pele bonita. Só que um endocrinologista, R$350, não tem condições. O SUS já não tem mais, entendeu? Então, tive que me automedicar. Isso me levou a vários problemas de saúde, como gordura no fígado, trombose, tireoidismo, queda de cabelo, calvície. Amiga, várias coisas, assim, que são malignas do hormônio e as pessoas não falam. O hormônio, gente, ele já faz mal pra mulher. Sim, Você com imagina certeza. pra nós, que não Sim. foi feito, entendeu? Então, é um risco.
Então, com 29 anos, eu quis fazer minha cirurgia de mamoplastia. E aí, tive que passar pelo check-up pra fazer os exames pré-operatórios. E aí, o check-up todo ruim. Eu tava uma morta-viva. Uma Entendi. morta-viva. Porque o corpo tava todo hormonizado, gente. Muito coágulo de sangue. Nossa. Muito, 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 muito. E aí, reprovada. Não pude realizar meu sonho. E aí, o médico pegou e falou: vai mudar essa saúde sua, vai parar de beber, vai cuidar da sua saúde e a gente vai ver o que a gente vai fazer. E aí, do começo do ano até o final do ano, dieta, parei com hormônio, Isso parei com com tudo. 29 anos. 29 anos. Pra 19 de dezembro, eu consegui operar. E aí, eu consegui operar. Mas desde então, eu virei a chave da minha vida. Falei, eu quero mudar da minha saúde, eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero envelhecer bem. Eu tinha uma dor crônica nas costas demais, entendeu? Hoje em dia eu não sinto nada. Então, procurei uma academia, parei de beber, parei de consumir açúcar, tudo que era muito, assim, demais. Parei de usar hormônios. Hoje tem 5 anos que eu não uso hormônios. Não uso. Porque é algo que o meu corpo já não aceita mais. Sim. Porque eu intoxiquei meu corpo demais com a auto-hormonização. Então, amiga, um risco, assim, muito grande. Então, eu digo pra você, que é uma trans iniciante, que quer também ficar mais feminina. Eu sei que é um gasto, mas invista, assim, na sua saúde, sabe? É muito caro, sim, você ser uma trans hoje em dia. Mas você ser sem saúde é mais caro ainda. Com Então, certeza. paguem sim um endocrinologista, porque todo remédio é feito sob sua porcentagem, é feito pra você. Você vai usar aquilo de acordo com a necessidade do seu corpo. Então você vai ser uma mulher trans, saudável e feliz, entendeu? Não se automediquem, porque você vai ficar feminina por fora, mas por dentro você vai estar uó. Então, tomem cuidado. Isso é um risco, gente, que vai te afetar pro resto da sua vida. E como eu disse, eu tenho um tireoidismo, que é para o resto da minha vida. Olha. Algo que a maioria da população que sofre é feminina, por causa do hormônio, mas por causa da quantidade de hormônio que eu ingeri. Eu hoje tenho, então tenho que me alimentar muito bem, eu não posso comer nada gorduroso. São 4 anos sem bebida alcoólica, a melhor escolha que eu fiz da minha vida, eu não volto a beber nunca mais. Então, hoje em dia, saúde é minha prioridade, porque eu almejo envelhecer. Eu quero ser uma trans idosa. A gente não se fala disso, de mulheres trans idosas. E eu quero sim, entendeu? Ser essa mulher trans idosa. Eu quero estar na rua, eu quero que as pessoas falem: olha lá, tá com 70 anos, mas está belíssima. Sim, sim. Então eu estou hoje, com meus 34, cuidando disso para que eu Isso é envelheça bem, importante. entendeu, amiga? Mas foi uma coisa que eu me arrependo muito. Foi essa automedicação. Que se eu tivesse algum auxílio, algum apoio, com certeza ajudaria Uma muito. orientação, né? Uma orientação, com certeza. Mas hoje em dia tem a internet, né, que se transformou mais fácil. Uhum. Mas mesmo assim, foram mais de 20 anos de hormonização. Nossa, muito tempo, né? Muito tempo. A gente está encaminhando para o final, né? E eu quero te perguntar quais são os seus maiores desafios? Quais são? Amiga, o desafio é em existir, né? Todos os dias você acordar, você olhar, igual eu acordo todos os dias, agradeço a Deus pela vida. Mas o existir é um desafio, porque você mostra para a sociedade que você está ali presente. E para mim, isso é muito gratificante. Então, todos os lugares que eu entrei mudaram-se. Eram pessoas que não sabiam lidar com a transfobia, com a Com a transexualidade. transexualidade, entendeu? Eram lugares que eram transfóbicos, porque, ai, banheiro feminino era feminino, masculino feminino. Depois que eu passei por aquele lugar, entenderam que sim, mulheres trans são mulheres, podem usar banheiro feminino. Então, eu acredito que a minha existência abre, sim, espaço, entendeu? Para outras pessoas virem. Mostra que nós podemos estar, sim, em todos os lugares. Que você pode ser, sim, uma trans formada no que você quer. Você pode realizar seu sonho, sendo quem você é. Entendeu? E que não é fácil, não é, mas que que é possível, sim, vencer, entendeu? Então, amiga, o maior desafio é existir. Mas resista e exista. Vale muito a pena. Com toda certeza.
desse nosso bate-papo, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Se eu sou operada. Vamos falar? Não, gente, não sou operada. Não tenho vontade de operar, amiga. É muito corajosa todas aquelas que fazem, mas eu não me vejo operada, tanto que as pessoas, quando eu te falei isso no começo, eu não me vejo mulher. Porque não é meu objetivo, amiga. Meu Sim. objetivo não é um órgão feminino. Eu já me sinto uma mulher, entendeu? Mas eu amo ser a Yasmin travesti, a Yasmin transexual. Eu amo e quero continuar assim pelo resto da minha vida. O órgão, gente, é a parte de mim que menos me importa. Sim. Entendeu? Eu tenho Sim. outras qualidades. Isso. Então, o órgão, gente, é só realmente um órgão. Não é Ele o não órgão que me define- faz, né? Ele não define quem eu Isso sou, aí. entendeu? Então, pra mim, gente, eu sou tão feliz do jeito que eu sou que eu não preciso mais de nada. Eu só quero saúde mesmo, pra envelhecer. Que legal, que legal. Olha, eu tô assim muito feliz com esse bate-papo. Eu Eu fico amo feliz. conversar com você, Ai, tá? pode me chamar sempre que você Eu quiser. amo, né? Eu penso que foi assim muito produtivo, muito informativo, principalmente esse nosso bate-papo. E eu penso que realmente você abriu e continua abrindo fronteiras, Ai, né? que- Você continua trazendo esperança, Isso, amiga. principalmente esperança. Eu penso que outras meninas trans, travestis olham para Yasmin Pedroni e têm esperança Sim, de amiga. outro futuro possível, que não Sim. seja, né, esse futuro de exclusão, de escassez, de miséria, Sim, de é o que sofrimento, eu tento né, que é passar. planejado, que a Sim. sociedade espera de mulheres trans e travestis. Sim, amiga. Envelhecer. Eu quero agradecer, Eu que te tá? agradeço, Lu. Imensamente. Agradecer Yasmin, agradecer o Gabriel que está, né, fazendo esse corre aqui com a gente, está gravando, o CRJ, que é o estúdio, né, onde a gente está fazendo essa gravação, a Secult, que esse podcast só está sendo possível por causa dos recursos da Secult, né, do edital da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, né, do Funcultura, que são recursos próprios para a cultura. E, então, eu quero agradecer todo mundo que está com a gente também, tá? E tem mais, não acaba não, tá? Ainda tem outros episódios, a gente vai trazer outras mulheres incríveis. E o nosso objetivo é desconstruir, né? Preconceitos, transfobia e trazer outros olhares, né? Para pessoas como a Yasmin, né? Como as mulheres trans travestis que estão aí, né? Na nossa vida e que têm o direito de existir, Sim. tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, tá? gente. Você que não conhece esse espaço aqui, venha conhecer, porque ele é lindo demais. Me senti assim num paraíso, tá? Muito obrigada, Luciane, pela oportunidade. Você é incrível sempre. Nada. Já te falei, pode contar comigo sempre. Sim. Eu amo estar na sua presença. Então, quando você precisar, só me chamar que eu tô aqui. Tá, joia. Um beijo para você, um beijo para todo mundo, tá? E esse espaço aqui é aqui em Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, tá bom? Então, até a próxima, até o nosso próximo Todas Elas.